Nós vamos falar agora aqui no NT Sul sobre direito previdenciário. Não é novidade que o Brasil tem uma demanda reprimida de quase 2 milhões de pessoas que estão buscando as suas aposentadorias e há uma fila imensa no INSS. O governo federal anunciou algumas medidas para tentar resolver esse problema da fila, como, por exemplo, a contratação emergencial de militares da reserva, bem como a edição também de uma medida provisória para que aposentados do INSS, funcionários aposentados do INSS, possam auxiliar nesse processo. Para a gente trazer dicas objetivas para os nossos telespectadores aqui, eu recebo no estúdio a Jane Berwanger, ela é especialista em Direito Previdenciário, foi também presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, compõe ainda a direção, desse instituto. Tudo bem, Jane? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao NT Sul. Muito obrigada. Jane, essas medidas que o governo anunciou até o momento, questão dos militares, também civis, aqueles que são funcionários aposentados do INSS e que eventualmente poderão retornar, tão logo essa medida provisória seja editada. Você vê que isso é uma medida efetiva, tem potencial para resolver? O governo fala em resolver até setembro, tem um impacto aí até setembro. Você vê com essa mesma perspectiva? Bom, essa demanda reprimida não se constrói de um mês para o outro, então acho muito difícil num prazo tão curto resolver. Embora o governo fale ali que entram processos todo mês, em cerca de 900 mil, e saem uma boa quantidade, esses processos que entram com frequência são auxílio-doença. Auxílios-doença não tem a ver com esse acumulado, então por isso esse prazo talvez não seja tão viável. Mas a gente entende que essa medida da contratação de funcionários aposentados do INSS é uma medida mais efetiva, porque eles vão trabalhar nos processos, claro. Eles têm capacitação já não precisa aquele prazo de capacitação, de qualificação, porque eles já têm esse conhecimento. Já com relação aos militares, eles podem até contribuir, mas não vão resolver o problema. Talvez as duas medidas juntas se ajudem. O problema é que, assim, a contratação de militares vai esbarrar em duas situações. Primeiro, o Tribunal de Contas apontou que isso seria uma reserva de mercado, ou seja, que seria ilegal fazer isso. E nós temos aí 12 milhões de desempregados que talvez pudessem suprir essa demanda e, ao mesmo tempo, eu não sei se vai ter muito interesse. Até o momento, não tenho percebido muito interesse dos militares nessas vagas, digamos assim. Sim. A pessoa precisa se qualificar, fazer um estudo, enfim, são pessoas que já estão fora, talvez já tenham construído outras ideias para a sua vida, na grande uma outra maioria. Carreira, quem sabe? Exatamente, fizeram um outro curso superior, enfim, já estão em outra dinâmica da sua vida. E também um outro problema que a gente vê é que no atendimento às pessoas, esse atendimento não é só dar informação de processo, porque pode acontecer de pessoas, e acontece muito, de pessoas ainda irem até o INSS pedir informação. Quando que eu posso me aposentar? O que eu tenho que fazer para ter esse direito? E aí não serão pessoas qualificadas para dar essa informação. Não vão ter essa informação. Não vão ter esse conhecimento acumulado de muito tempo para poder dar essa informação. Mas a medida de contratação dos funcionários aposentados, a gente acha que é positiva. Ok. Bom, você falou desses 900 mil, que entram e saem mensalmente, muitos deles, ou boa parte deles, auxílios doença, Agora, números efetivos de aposentadorias, benefícios rurais, enfim, dá para ter mais ou menos uma ideia disso? Essa demanda reprimida é mais ou menos desse tipo de processo. Ok. Aposentadorias, pensões... Compõe um todo aí, isso, compõe um todo, aposentadorias rurais e o resultado desses 2 milhões, como eu dizia antes, não se constrói de uma hora para outra. Claro. Então nós tivemos, por exemplo, no ano passado, um sobrestamento, que significa dizer que os processos ficaram parados, os rurais, por 6 meses, por conta de uma medida provisória, que foi de janeiro e só foi regulamentada lá em junho. Então esses processos ficaram parados todo esse tempo. Então, até que volta a um ritmo normal, isso aí dá para comparar a seguinte situação. Digamos que todo o trânsito para. Quando libera, tem um acidente lá na frente. Quando libera, até que volta o ritmo normal, o trânsito demora. Então, essa foi uma situação. A segunda situação, um aumento significativo do número de pessoas pedindo aposentadorias, principalmente nesse final de ano, antes da reforma. Então, as pessoas querendo usar da regra antiga, o quanto antes pedir, e até um pouco de desinformação. Porque a pessoa que não pediu, mas tinha direito adquirido, ela continua com o direito lá. Claro. Mas as pessoas ficaram muito ansiosas
requerendo aposentadoria. E aí soma-se a isso um terceiro fator, que é o INSS precisa adequar os seus sistemas de cálculos à reforma, e isso não há previsão. Então, quando a gente fala nesses quase 2 milhões de benefícios represados, uma parte vem da reforma, ou seja, depende de pessoas fazendo sistemas, mas não depende de atendimento aos servidores do INSS. É uma coisa que está lá atrás, por trás do sistema, então, do atendimento, enfim. Esse eu vejo que é um problema que não se resolve a curto prazo. E aí a Dataprev está sendo privatizada, servidores sendo dispensados, outros entrando em greve, que é quem faz esse ajuste de sistema. E um agravante para chegar a essa situação foi a quantidade de servidores do INSS aposentados nos últimos tempos. Então toda essa dinâmica chegou a esse resultado, que acho que o governo ou se iludiu, não imaginou que isso fosse acontecer, ou talvez não tenha se preparado, não tenha tido tempo. Alguém teve a ideia de dizer, não, vamos nos preparar, porque a reforma vai trazer uma demanda maior. Então, acho que tudo isso somado chegou nesse ponto. Ok. Algumas pessoas já me perguntaram o seguinte, a gente já recebeu mensagem sobre isso, questionando se o governo tem dinheiro para pagar essas aposentadorias todas? Quer dizer, há uma demanda considerável, um volume considerável mensal aí que vai entrar, e isso vai pesar, obviamente, nas contas públicas, né? É pior para o governo atrasar o pagamento, porque quando ele atrasa o pagamento, ele vai ter que pagar juros, vai ter que pagar correção, e aí às vezes a pessoa vai entrar com um processo na justiça, aí vai ter que pagar honorários de advogado, então só vai piorando. E o governo tem dinheiro no sentido formal e real. No sentido formal, eu quero dizer, a nossa legislação e a nossa Constituição diz que se o INSS não tem dinheiro, o governo vai pagar. Então essa é a primeira questão. E no sentido também real, dinheiro tem para tantas coisas, né? Tem para pagar os aposentados. Eu sempre digo assim, às vezes as pessoas até me perguntam, como é que eu faço agora com a reforma? Será que eu continuo contribuindo? Eu digo sempre assim, o maior garantidor ainda é o Estado. E agora, quanto aos 45 dias, a legislação prevê isso, né? São 45 dias. Então, para quem está nos assistindo agora, quem sabe está na fila do INSS, sonhando com o dinheirinho, né, que foi ali depositado mensalmente, para buscar a sua aposentadoria e agora está demorando. Qual é a via adequada? Espera administrativamente? Dá para entrar judicialmente? O que é mais negócio? O que é possível fazer a essa altura do campeonato? Bom, dá para entrar judicialmente? Dá. Tem uma ação chamada mandado de segurança, que é para garantir o direito líquido e certo de ter o processo sendo analisado. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entende que o prazo razoável seria 6 meses. Então, dentro dessa estrutura, já conhecendo todo esse problema, o tribunal entendeu esse prazo razoável. Mesmo assim, nós temos situações em que se consegue antes desse prazo e tem situações após esse prazo que até o judiciário começa a olhar assim, bom, tem uma fila lá no INSS, a pessoa sai da fila, ela entra na frente aqui, que isso seria um pouco injusto. No geral, passando de 6 meses, dá para entrar. Vou te dizer, eu como advogada, o procedimento que a gente atua é esse, espera até 6 meses. 6 meses, entra com o processo, com uma ação judicial para o processo andar. Aí vai levar mais uns 60 dias até que realmente ele retome o seu curso. Mas, mesmo assim, se enfrenta dificuldade. Não vejo isso como uma grande solução também. A gente faz até para dar uma satisfação para o cliente e tudo, mas não vejo isso como uma grande solução. A solução mesmo é o governo resolver o problema. Ou contrata pessoas, ou faz concurso, enfim, resolver o problema para que não seja necessário. Porque veja só, o governo está, além do custo de todo o benefício em si, existe um custo para o Estado brasileiro, que é o processo judicial. Claro. O processo judicial custa para o Estado brasileiro, em média, R$4.000. Então, são milhares de processos que seriam desnecessários. E agora se fala até numa desjudicialização, redução da judicialização. O procedimento que o INSS está induzindo as pessoas é judicializar mais ainda. Sem falar no próprio atropelo das regras e tudo, que está um pouco complicado também. É muito indeferimento. Acho que essa pressa em analisar acaba também levando a mais indeferimento, mais judicialização. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. O que é possível sentir já nesse momento, depois das novas regras aí, enfim, e na questão previdenciária também, depois das novas regras aprovadas no ano passado? Como o INSS ainda não analisou esses benefícios,
Nós ainda não temos indeferimentos ou concessões erradas. O que eu digo concessões erradas? Uma boa parte das dúvidas que surgiram com a reforma são relativas ao valor do benefício. Então, é muito cedo para a gente ainda poder ter. Nós não temos, o INSS não conseguiu conceder benefícios ou indeferir benefícios com base na reforma. Então, nós não temos ações judiciais ainda. Então, é um momento ainda... se cogita várias situações, se fala de várias inconstitucionalidades, algumas coisas que poderiam gerar dupla interpretação. E uma característica importante que a gente percebeu nessa emenda constitucional é que ela poderia ter sido tecnicamente melhor também. Quero dizer com isso que a redação poderia ter deixado menos margem para dúvidas. Isso é muito ruim, porque a dúvida vai levar, bom, eu posso entender desse jeito, daquele jeito, e aí leva a nova judicialização. Tem algum exemplo pontual disso? Por exemplo, assim, um homem que vai se aposentar com 65 anos de idade, a emenda constitucional diz que ele precisa no mínimo de 15 anos de contribuição, mas o valor dele só aumenta a partir dos 20. E num outro lugar, diz que ele pode excluir as contribuições que vierem em prejuízo. Então, entre 15 e 20 anos, ele poderia excluir 5 anos. Como que isso vai ser calculado? De que forma isso vai ser feito? O sistema vai fazer isso? Não vai fazer isso? De que forma vai fazer? Vai excluir? Com que critério? Então, já é uma hipótese algo que em algum momento vai parar lá no STF. Provavelmente vai parar no Judiciário. Algumas coisas no STF, outras coisas no STJ. Mas isso tudo tende a levar anos de judicialização. Ok. Jane, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, algo mais que você gostaria de destacar para o nosso telespectador sobre esse processo todo, sobre essa demora, enfim, que muitos brasileiros estão sentindo na pele? Uma coisa que tem nos preocupado muito é um projeto de lei que o governo propôs que limita a possibilidade das pessoas entrarem na justiça. Hoje, praticamente todas as pessoas que pedem benefício no INSS têm justiça gratuita. E esse projeto limita a pessoa que ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos na família ou renda pessoal de meio salário mínimo. E tem que estar inscrito no CAD único. É como se fosse ter direito à Bolsa Família. Sim, sim. Essa limitação é uma preocupação muito grande. Então, nós temos, de um lado, um problema muito grave no INSS. Demora, indeferimento, muitas vezes esdrúxulo, sem sentido. E, por outro lado, proibindo acesso à justiça ou limitando. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, que é um dos trabalhos que a gente vai ter que fazer agora, de tentar derrubar esse projeto aí no ano de 2020. Então, tá bem. Conversamos aqui com Jane Berwanger, especialista em Direito Previdenciário, faz parte também da direção do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Obrigado pela presença com a gente. Disponha sempre. Boa tarde.